Jesus ou não? Amém, tem que estar, né? Nossa maior alegria é a salvação em Cristo e nós estamos aqui celebrando o nome dele com toda a nossa convicção. Obrigado. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, o selo do Espírito Santo. E por que esse assunto é importante? Porque esse assunto, ele aborda a certeza da salvação que só o Espírito Santo promove. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, para ter um entendimento melhor sobre o assunto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Espírito Santo, estamos diante da sua presença, queremos mais uma vez lhe pedir graça, entendimento da sua palavra. Fala conosco mais uma vez e nos dá, Senhor, a compreensão clara do que o Senhor tem para nós esta noite. Assim eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos num tempo em que muitas pessoas estão confusas, inseguras, até quanto à sua própria salvação. Alguns cristãos, por falta de conhecimento e de relacionamento com o Espírito Santo, têm dúvidas se ele é ou não é salvo,
ou se está ou não está salvo. Às vezes, pela nossa condição pecaminosa, porque erramos, pecamos, parece que há uma dúvida em relação à salvação. Mas quando nós falamos sobre o selo do Espírito Santo, essas dúvidas, elas caem por terra. Por que caem por terra? Porque nós chegamos à conclusão que aquele cristão que tem o Espírito Santo, ele está seguro, porque Deus assim o determinou. O apóstolo Paulo, falando sobre esse assunto do selo do Espírito Santo, ele não apresenta uma coisa nova, pelo contrário, ele traz uma figura de linguagem que a própria Bíblia utiliza em muitos outros aspectos, a própria cultura da época que atestava acerca do assunto do selo, mostrando autenticidade, propriedade, proteção e garantia, e agora ele usa essa figura de linguagem para ensinar os cristãos o valor do Espírito Santo. Então, quando você ouvir o termo selo, associe ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não tem um selo, o Espírito Santo é o selo. Esse selo que foi nos dado como garantia da posse que somos de Deus. Então, falar sobre o selo é falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, meu objetivo hoje é falar o que é o selo, como nós entendemos teologicamente o assunto e como viver, ou como vive um cristão selado pelo Espírito Santo. Antes de mais nada, eu abro um parênteses para dizer que muitas pessoas confundem o selo do Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo. E às vezes quando você pergunta para um cristão, você é selado com o Espírito Santo? Ele vai pensar, eu falo em línguas? Não, não sou selado com o Espírito Santo. Não, não é isso. Você é batizado com o Espírito Santo, você tem o dom de línguas estranhas, é um aspecto. Agora você é selado com o Espírito Santo, se você é crente, batizado nas águas, lavado e remido no sangue de Cristo, você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de autenticidade. O Espírito Santo é o selo da graça de Deus sobre nós. Não existe um cristão autêntico sem o selo do Espírito Santo. Não existe. Todo cristão autêntico, ele é selado com o Espírito Santo de Deus, ok? Deixa eu falar um pouquinho sobre a carta aos Efésios, para a gente ter um entendimento melhor sobre o que Paulo estava falando sobre o que é esse selo. O capítulo 1 de Efésios, Paulo, ele fala exatamente sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. A carta de Efésios é uma carta poderosíssima, que fala muito acerca de Cristo, como todos os escritos do apóstolo Paulo. Efésios, ela é carregada por uma expressão, a expressão em Cristo. Só aqui no capítulo 1, nós vamos encontrar, no capítulo 1, no verso 1 ao 14, basicamente 7 expressões falando ou usando o termo em Cristo. Já na carta aos Efésios, nós encontramos aproximadamente 30 vezes, ou um pouco mais, de forma direta ou indireta, a expressão em Cristo. Nós podemos dividir a carta aos Efésios em duas partes, são 6 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo fala de quem nós somos em Cristo. E do capítulo 4 ao capítulo 6, de como devemos viver em Cristo. Então, quem nós somos e como devemos viver. Não é apenas ser, mas também é viver de forma digna. Deixa eu mostrar para você e você pode acompanhar na sua Bíblia, caso você queira. Capítulo 1, olha só, deixa eu te mostrar 7 expressões que o apóstolo aborda sobre quem nós somos em Cristo Jesus. No versículo 3, o apóstolo Paulo fala que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja, nós fomos abençoados
com toda a bênção espiritual em Cristo. Em Cristo você já é abençoado. Então essa mania de crente pedir bênção é porque não entende sua posição em Cristo. O crente que está em Cristo não será, já é abençoado. Amém? Já é abençoado, ok? Segundo lugar, versículo 4. O apóstolo Paulo fala que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo. Veja, Deus nos abençoou em Cristo, no verso 3, Deus nos escolheu em Cristo, porque toda escolha que é feita por Deus, sempre será em Cristo, por Cristo e para Cristo. No versículo 3, ou melhor, no versículo 5, a terceira expressão, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, em Cristo somos abençoados, em Cristo somos escolhidos, e em Cristo nós somos chamados de filhos. Deus nos adotou como filhos por causa do seu próprio Filho. Ele, Jesus, o Filho unigênito, agora Ele, Jesus, traz para si uma grande família, para todos também serem chamados de filhos. Ele, como filho, agora também distribui a mesma graça para nós sermos chamados de filhos. Em quarto lugar, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em Cristo somos abençoados, em Cristo somos eleitos, em Cristo somos predestinados, e em Cristo somos redimidos dos nossos pecados. Foi por causa de Jesus que alcançamos a redenção dos nossos pecados. Agora no verso 11, ele continua o raciocínio dele. Nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança. Veja, em Cristo nós fomos transformados como herança de Deus. Você é uma preciosa herança por causa de Jesus Cristo, para o propósito da graça de Deus. Versículo 12, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, nós fomos feitos louvor da glória de Deus, por causa de Jesus Cristo. E agora eu encerro no verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, recapitulando, em Cristo nós somos abençoados, em Cristo nós fomos escolhidos, em Cristo fomos predestinados, em Cristo somos redimidos, em Cristo somos herança, em Cristo somos o louvor da glória de Deus, e em Cristo recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. Paulo afirma que todas as coisas apontam para Cristo, todas as coisas convergem em Cristo. O Antigo Testamento, ele é lido olhando pela perspectiva de Cristo. O Novo Testamento, ele é lido olhando para a perspectiva de Cristo. No Novo Testamento, são salvos aqueles que creem em Cristo. O Antigo Testamento, as pessoas eram salvas quem já olhava para Cristo. Cristo é a base de tudo. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Glória, pois, a Jesus Cristo. Amém? O selo. Vamos falar então sobre o selo. O apóstolo Paulo fala no capítulo 1, no verso 13, que nós fomos selados. A palavra selo no grego
Sprages quer dizer uma marca impressa, que tem o objetivo de proteger e identificar uma propriedade. Não é uma palavra nova e não é uma invenção do apóstolo Paulo. Ele apenas usa um termo que já era muito utilizado e faz uma analogia, comparação do crente que recebe o Espírito Santo e agora ele é selado por Deus. Deixa eu te dar alguns exemplos desse selo que já foi usado em algumas outras citações da Bíblia. Em primeiro lugar, Esther, capítulo 8, versículo 8. Você vai encontrar em Esther 8:8, o rei Assuero, falando com Esther, para que ele, ou ela, ou melhor dizendo, junto com seu tio Mardoqueu, escrevesse documentos, e esses documentos seriam enviados ao povo de Israel. E um documento oficial, para ter valor, precisava ter a assinatura do rei. Então o próprio rei disse: escreva os documentos, uma carta, e sela o documento com o meu anel. Quando você selava a carta com o anel, que tinha uma marca, uma insígnia sobre a carta, então aquela carta tinha peso, autoridade, valor, identidade. Então tudo que era selado com uma marca de alguém importante, o documento tinha valor. Então quando o Espírito Santo nos foi dado como um selo, é porque ele, o Espírito Santo, carrega a marca de Deus em nós. Você tem o selo de Deus em você. Você tem a marca de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sobre a sua vida. Quer ver um outro exemplo? 1 Reis, capítulo 21, versículo 8. Jezabel, mulher de Acabe, ela escreve uma carta. A carta que Acabe, ou a carta que Jezabel escreveu, levou nessa carta o selo de Acabe, a marca de Acabe. Todos que lessem a carta selada por Jezabel, sabia que aquela carta estava autenticada pelo rei. Quem escreveu foi Jezabel, porém ela tinha autenticidade, porque carregava o selo do rei Acabe. Era um documento oficial, porque carregava aquele selo. Então o selo, ele identifica, o selo traz propriedade, o selo traz autenticidade. O selo também, ele é visto em Daniel, capítulo 6, versículo 17, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, a pedra, ela foi selada pelo rei. Isso significa que aquela pedra não poderia ser removida, porque o rei já havia encerrado ou selado. Aquele selo mostrava determinação, segurança, proteção. Aquele lugar não podia ser violado, porque aquele selo trazia uma autoridade de um rei. O mesmo exemplo nós encontramos em Mateus 27, versículo 66. O túmulo de Jesus também foi selado. E por que o túmulo de Jesus foi selado? Para que a pedra não fosse removida. Porém, onde o anel do rei estabeleceu que o túmulo não se movesse, a autoridade de um outro rei foi maior, tirando o selo humano. Não entendeu? O homem selou a pedra e disse: ela não pode ser removida, mas Deus, acima de todo homem, decretou: a pedra será removida. Então toda a autoridade humana não subsiste diante da autoridade de Deus. Olhando pela perspectiva da Bíblia, nós vamos encontrar o selo mostrando, resumidamente falando,
identidade, propriedade, autenticidade, proteção e segurança. Basicamente, quando alguma coisa era selada, aquela pessoa estava dizendo: isso aqui é meu, isso aqui eu exerço domínio, isso aqui eu tenho poder. Então, quando Deus deu o Espírito Santo para nós, para habitar em nós, nos selando, Deus está dizendo para mim e para você: você é meu, você é minha propriedade, eu tenho poder sobre a sua vida. Sua vida não te pertence mais, sua vida pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você carrega a marca de Jesus na sua vida, você carrega a graça de Deus sobre a sua vida. Você não pode ser violado, porque ainda que Satanás queira, ele não tem poder sobre a sua vida. A proteção de Deus, que é o selo do Espírito, está sobre a sua vida, e nós louvamos a Deus por todas estas coisas. O Espírito Santo não tem um selo, o Espírito Santo é o selo. Foi Ele que nos foi dado, porque Ele habita em nós. Primeira carta aos Coríntios capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo fala que nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Lembra das palavras de Jesus: eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Ele vai vir e vai habitar em vós, Ele estará em vós. Quando o Espírito Santo passou a habitar em nós, fomos selados por Ele, e esse selo do Espírito Santo não será removido, violado, porque Deus assim o determinou. Em que momento nós fomos selados? Vamos ao texto, Efésios 1:13. Qual foi o momento que você foi selado? O texto fala, o texto responde. Efésios 1:13, acompanhe. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, está aqui a resposta, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo? Primeiro, quando a gente ouve o evangelho. Segundo, quando a gente crê no evangelho. Então não basta apenas ouvir, tem que crer. Tem muitas pessoas que ouvem, mas não creem, e já que não creem, então não são selados. É possível, pastor, uma pessoa estar na igreja ouvindo o evangelho durante muito tempo e não crer nele? Infelizmente, é possível. Então nós temos muitas pessoas ouvintes que ainda não creram como deve crer. A crer ou crer no evangelho é você ter a marca de Deus sobre a sua vida. Crer no evangelho é deixar o evangelho te transformar. Crer no evangelho é você ter a vida completamente transformada por ele. Então não é uma fé básica, rasa, superficial, porque tem gente que fala: eu creio em Deus, mas qual Deus você crê? Ah, eu creio em Jesus, mas qual Jesus você crê? O Jesus da Bíblia? É o Jesus da Bíblia. Então, se é o Jesus da Bíblia, ele não aceita você do jeito que você é, ele transforma você. Porque infelizmente hoje, o evangelho que nos é pregado é um evangelho superficial, onde as pessoas simplesmente dizem que crê, mas sua vida não é transformada por Deus. E aí a pessoa entra ano e sai ano, está na igreja, canta as músicas cristãs, acha que isso é ser crente. Não é ser crente. Crente é ter a vida transformada pelo poder do evangelho de Deus. Se o evangelho transforma, você creu. Se o evangelho não te transforma, você ainda não creu. Isso é muito simples de entender. Não entende quem ainda não quer. Agora, quando é que o selo do Espírito Santo acontece?
quando ouvimos o Evangelho e quando nós cremos no poder do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, eu já citei, mas eu vou ler as palavras de Paulo, falando exatamente dessa habitação que o Espírito Santo faz em nós. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Observe, templo do Espírito Santo, morada, santuário do Espírito Santo. Ele está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha isso, gente. Não sois de vós mesmos. Essas palavras corroboram com o selo do Espírito Santo. Se nós fomos selados, então nós nos transformamos em propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Então nosso corpo não pertence a nós mesmos. Então aquela expressão meu corpo, minhas regras, só serve para o feminismo diabólico de fora, porque seu corpo, as regras de Deus. Amém ou não amém? Seu corpo, as regras de Deus, não as suas regras, porque o seu corpo não te pertence mais. Até a mulher casada, o corpo é do marido, imagine de Deus. O homem casado, o corpo dele é para a esposa. Paulo fala sobre esse assunto, mas eu não vou entrar no mérito aqui. Agora, nós estamos falando de duas pessoas casadas que construíram uma aliança, que o corpo dele é dado para o outro. Imagine quando o assunto é espiritual. Se eu estou casado com Cristo e tenho o selo do Espírito na minha vida, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito pertencem exclusivamente a Deus. Ele me selou para dizer: você não pertence mais a você mesmo, você é minha propriedade particular. Versículo 20: porque vocês foram comprados por um alto preço. Porque que eu sou propriedade de Deus? Porque Ele me comprou, e preço de sangue. Agora pois, já que eu não pertenço a mim mesmo, e já fui comprado por Deus, glorificai a Deus no vosso corpo. Seu corpo tem que glorificar a Deus, sua alma, seu espírito tem que glorificar a Deus. O seu jeito de andar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de comunicar, o seu jeito de se relacionar, tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Aleluia. Somos templos do Espírito Santo. Quem é selado? O momento que nós somos selados, quando a gente crê. Agora, quem é selado? Parece óbvio, mas é importante dizer, porque parece para algumas pessoas que o selo do Espírito Santo é dado apenas para alguns crentes especiais, né? O selo do Espírito Santo é dado só para pastores. Não é. O selo do Espírito Santo é dado para todos aqueles que creem. Todos. Todo cristão verdadeiro que crê em Jesus recebe o selo do Espírito Santo. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler aqui o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só o que Paulo está falando. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, isso significa que essa pessoa não é selada. Esse tal não é dele. Veja como o selo demonstra posse.
Como eu identifico quem é de Deus e quem não é? Como eu identifico quem é de Cristo ou quem não é? Quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é de Cristo. Quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo. Mas quem dá o Espírito Santo? O próprio Deus. Ele dá o Espírito Santo. Então não é mérito meu, não é a minha bondade, não é a minha inteligência, não é o quanto eu sei, e não é o quanto eu quero, é o quanto eu creio, é o quanto Deus deu e determinou na sua soberana graça. Ele dá para aqueles que creem, não é para o intelectual, não é para o conhecedor, não é para o pobre, não é para o rico, não é pelo quanto você tem, é pelo quanto você crê. Se você creu, você recebe o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo fosse dado apenas para os intelectuais, coitado dos mais simples. Se o Espírito Santo fosse dado apenas para os mais ricos, coitado dos mais pobres. Então nós temos uma única porta de acesso ao selo do Espírito Santo, a fé. Por meio da fé somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós fomos selados na medida que cremos, e todo cristão pode ser autenticado por este selo. Não existe cristão sem Espírito Santo. Todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo e consequentemente é servo de Deus. Ok, agora vamos falar sobre o penhor do Espírito. Paulo ele usa essa expressão, selo do Espírito e penhor do Espírito, ainda continuando em Efésios capítulo 1, que é o texto base que nós estamos lendo. Efésios 1, no verso 13, ele fala sobre o selo do Espírito. No verso 14, ele fala sobre o penhor da nossa herança. O que significa essa palavra penhor? E o que significa espiritualmente para nós? Vamos lá. Penhor significa entrada, sinal antecipado, garantia legal. É isso mesmo. Penhor é como se fosse o cheque calção. É uma entrada para assegurar um pagamento futuro. É o adiantamento de um pagamento posterior. É uma garantia para o recebimento de algo. Eu vou te dar um exemplo bíblico e já vai ficar claro para você, se é que já não ficou. Vamos lá. Gênesis, capítulo 38, 18. Inclusive essa palavra penhor, ela foi usada por Paulo com referência ao hebraico do Antigo Testamento. Gênesis 38, 18, a história de Tamar e Judá. Eu não vou me ater à história, eu só vou citar o termo que ela usa. Gênesis 38, 18. Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: teu selo, teu cordão e o cajado que segura. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela engravidou dele. A história é simples, objetiva, só para resumir. Tamar, ela era vista como uma prostituta. Judá, quando a vê na rua, ele pede para se deitar com ela. Aí ela olha para ele e fala: eu posso até deitar com você, mas qual é o penhor que você vai me dar? Qual é a garantia que você vai me dar? Aí ele: o que eu tenho, o que você quer? Eu quero o teu selo, eu quero o teu cajado e quero o teu cordão. Essas três coisas eram valiosíssimas para Judá. Então Judá, ele entregou essas três coisas para Tamar como uma forma de garantia. Porque qual foi o pagamento do ato dele? Foi um cabrito. Então ele não tinha o cabrito, ele tinha que trazer o cabrito para pagar para ela. Então, para depois ele trazer o cabrito, ele então deixou o penhor. Eu deixo na tua mão o cajado, eu deixo na tua mão o sinal, o selo, vou lá no meu pasto,
pego o cabrito e trago. E quando eu trouxer o cabrito, aí você me devolve o penhor. Ok, combinado. Essa foi a história. Basicamente, é isso que o apóstolo Paulo está em mente. Não a história de Tamar, mas a figura do penhor. O Espírito Santo é o penhor da promessa. Então Deus está dizendo o seguinte: eu comprei a minha herança. Você foi comprado por bom preço. Você é herança de Deus. Agora eu vou resgatar essa herança. Mas que garantia que o Senhor vai nos dar, que o Senhor vai voltar para trazer-nos para morar com o Senhor? Eu vou te dar um penhor, eu vou te dar uma garantia, eu vou te dar o Espírito Santo. Enquanto você tem o Espírito Santo, você tem a certeza que Ele vai voltar para te buscar. Aleluia. O Espírito Santo é a certeza que nós temos que Jesus vai voltar. O Espírito Santo é a certeza que nós temos que o dono da propriedade, Ele, Deus, que nos comprou por bom preço, Ele vai voltar para nos buscar. E quando Ele voltar, o Espírito Santo vai nos entregar para Ele como sua própria posse. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre penhor, ele está falando exatamente sobre garantia antecipada. Vamos ler mais um texto, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele usa essa expressão no versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha, vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo está falando para um tempo futuro. Então Ele, o Espírito Santo, nos foi dado como uma garantia em que o dia da redenção vai chegar. E que dia da redenção é esse? O dia em que Cristo vai voltar. O dia em que Ele vai nos arrebatar. O dia em que Ele vai transformar o nosso corpo abatido e corruptível em um corpo novo e incorruptível. O dia em que Ele vai consumar todas as coisas, trazendo a redenção do nosso corpo. Enquanto esse dia não chega, Paulo afirma que o Espírito Santo é o nosso penhor, é a nossa garantia, é o nosso selo. Você está seguro, nós estamos seguros, porque o Espírito Santo vai garantir que a gente encontre com Jesus Cristo. Mas Paulo, ele fala sobre uma tristeza ao Espírito Santo que não devemos provocar, e eu vou falar sobre esse aspecto mais para frente. Daqui a pouquinho eu volto aqui e vou mostrar para os irmãos que tristeza é essa e por que não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, ok? 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. No versículo 5, o apóstolo Paulo fala sobre esse penhor de novo. Agora vamos ler a partir do verso 1 para entender o aspecto do penhor. Sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, o que o apóstolo Paulo está falando sobre isso aqui? O que é casa terrestre, casa celestial? Ele está falando de mansão, onde a gente vai morar? Não, ele está falando do nosso corpo aqui. Olha, sabemos que a nossa casa terrestre, então ele está falando do corpo, quando ele se desfizer, ou seja, quando a gente morrer, nós vamos ter da parte de Deus um edifício. Isso significa que nós teremos um corpo melhor, um corpo glorificado. Então ele está falando justamente dessa transformação do corpo, um corpo feio, abatido e pecaminoso, para um corpo restaurado e abençoado. Versículo 2: por isso, neste tabernáculo, gememos, ou seja, enquanto a gente está aqui, vivo, preso nesse corpo terrestre, a gente vai gemer, a gente vai aspirar
para sermos revestidos da nova habitação celestial, do novo corpo espiritual. Versículo 3: se todavia formos encontrados vestidos e não nus, então ele está usando uma expressão espiritual, vestido da graça de Deus, e não nus, desprovido dessa graça. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Para isso o quê? Para o dia da redenção do corpo, outorgando-nos o penhor do Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo? É o seguinte: Paulo está falando assim, ó, vai chegar um dia que o nosso corpo mortal, ele vai ser transformado para um corpo celestial. O nome disso é a nossa redenção. Pensando nisso, Deus entregou para você o Espírito Santo. O Espírito Santo vai garantir em vida que a gente chegue até o fim do nosso combate. Lembra do apóstolo Paulo? Combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé. Por que ele guardou a fé? Porque o penhor do Espírito Santo estava com ele. Ele, o Espírito Santo, é a garantia que você vai chegar até o final. E eu preciso dizer isso de novo: o Espírito Santo é a garantia que você vai chegar até o final. Não é você, não é sua capacidade, não é a sua força, não é porque eu oro muito, não é porque eu sou um crente bom, não é porque eu sou um dizimista fiel, não porque eu sou um crente, não é você, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que garante que você vai chegar até o final. É Ele que garante que você será redimido, seu corpo será transformado pelo poder de Deus. Ele é a certeza da nossa salvação. Você é certo que você vai ser salvo? Sim, sou. E por que você afirma isso se você é pecador? Porque eu tenho penhor. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu não afirmo isso baseado na minha convicção ou baseado na minha força, eu afirmo isso porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Ele é a minha garantia que eu vou chegar até o final. Vamos lá. Uma vida selada. Agora eu vou mostrar para vocês 5 aspectos de um cristão que tem uma vida selada pelo Espírito Santo. Como é que um cristão que tem uma vida selada pelo Espírito Santo deve viver? Esse aqui é a metade para o fim do sermão. Então até aqui, você entende que o Espírito Santo Ele é o nosso selo, Ele é o nosso penhor, Ele é a nossa garantia, que nós fomos comprados por um bom preço, um preço de sangue, e a partir do momento que o Espírito Santo habitou em nós, nós somos propriedade de Cristo. Nós estamos em Cristo e somos de Cristo, não somos de nós mesmos. Ok, esse é um entendimento muito importante. Agora, o outro entendimento, que é basicamente a divisão da carta de Efésios. A primeira, quem você é. A segunda, o que você tem que fazer. Então, a primeira metade do sermão eu te mostrei quem você é em Cristo, selado pelo Espírito Santo. Agora eu vou te mostrar, na segunda parte, o que você deve fazer. Qual é o comportamento de um cristão que é selado pelo Espírito Santo? Em primeiro lugar, um cristão que é selado pelo Espírito Santo, ele tem aversão ao pecado. Aversão ao pecado. Um cristão selado pelo Espírito Santo, ele não ama o pecado, ele não vive no pecado. Lembra das palavras de João? Quem ama a Deus não vive pecando. Quem é um filho de Deus autêntico, selado pelo Espírito Santo, não vive na prática do pecado. Pastor, mas e se eu pecar? Aí João também fala disso aí. Se você pecar, você tem um advogado, é só pedir para ele, o sangue dele vai te purificar de todo o pecado. Não é o fato de você nunca pecar, é o fato de você amar o pecado. Uma pessoa que ama o pecado é uma prova
que ele não é selado pelo Espírito Santo. Uma pessoa que ama o pecado é uma prova que ele não tem o Espírito Santo. E isso é muito perigoso. Então, em primeiro lugar, quem é selado pelo Espírito Santo tem aversão ao pecado. Acompanhe comigo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Pode acompanhar na sua Bíblia. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Meu Deus, olha aí. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Tem um selo que fundamenta a verdade de Deus. Qual é esse selo? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Se eu fosse tu, eu marcava, sublinhava, colocava seta para esse texto. Existe um selo sobre a vida daqueles que proferem o nome de Cristo. Aí eu fico vendo e abismado, muitas pessoas, ricas, famosas, simples, pobres, singelas ou não, falando de Cristo, usando o nome de Cristo, só que a sua vida não condiz com o que fala. Fala de amor, mas está mergulhado na iniquidade do pecado. Cobra amor, cobra compreensão, prega até a Bíblia, fala da verdade, mas a verdade ainda não o libertou. Diz conhecer a Cristo, mas a sua vida não condiz com a prática da verdade. Então, meu irmão, é muito simples você entender isso. Falar de Jesus, qualquer um pode falar. Agora, ser um autêntico servo de Cristo, só aqueles que foram selados pelo Espírito Santo e que têm sua vida aversa ao pecado. Ele se aparta da iniquidade, ele se aparta do pecado. Se o pecado está aqui, o cristão está aqui. O cristão, ele se afasta da aparência do mal, ele não se envolve com o mal, ele tem aversão à coisa errada. Tem falcatrua? Estou fora. Tem safadeza? Estou fora. Tem pilantragem? Estou fora. Eu vou levar uma vantagenzinha, é ilegal? Estou fora. Nós precisamos ter aversão ao pecado, fugir do pecado. Por quê? Porque nós fomos selados. O Espírito Santo está em nós. Se Ele é santo, como eu acredito que é, então Ele promove dentro de nós o sentimento, o desejo de fugir do pecado. Por que eu fujo do pecado? Porque eu sou mais santo que vocês? Não, porque o Espírito que está em mim me empurra para longe do pecado. Se fosse deixar por nós mesmos, meu irmão, se fosse deixar por você mesmo, minha irmã, você estava atolada na vaidade do pecado. E por que hoje você se mantém firme? Porque o Espírito Santo, que é o selo da promessa, ele te afasta do pecado. O nojo que você sente das coisas erradas foi promovida pela sensibilidade do Espírito Santo na sua vida. É o Espírito Santo que promove a aversão ao pecado. Então, desconfie de um cristão que se diz cristão, que ainda está mergulhado na iniquidade do pecado. Deus conhece os que são seus. Nunca se esqueça disso. Deus conhece os que são seus. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor é selado por Deus. Nem todo mundo que fala de Jesus é selado por Deus. Deus conhece os que são seus. Segundo lugar, como é que se comporta um cristão selado pelo Espírito Santo? Aversão ao pecado e compromisso com a santidade. Aí nós vamos voltar para Efésios capítulo 4, o versículo 30 que nós lemos falando sobre a tristeza do Espírito Santo. Mas para você entender o que o apóstolo Paulo está falando sobre essa questão de não entristecer o Espírito Santo,
a gente precisa dar uma lida um pouquinho antes, porque só lendo um pouco antes que a gente vai entender o contexto das palavras do apóstolo Paulo. Veja só, capítulo 4, versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Então Paulo está falando da regeneração. Eu era um homem velho no pecado, hoje eu me revesti do novo homem. Aí Paulo continua seu raciocínio no versículo 25. Por isso que, já que hoje eu sou uma nova criatura, já que aquele velho homem não existe mais, hoje eu sou um novo homem, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Então Paulo ele começa a mostrar qual é o comportamento de um crente selado pelo Espírito Santo. No versículo 25, crente selado não mente. Se você vê um homem que fica mentindo, um crente que fica mentindo, não tem selo do Espírito Santo na vida dele. Porque quem tem o selo do Espírito Santo, ele deixou a mentira, e ele só fala a verdade. Versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dá ou não deis lugar ao diabo. Um crente selado pelo Espírito Santo não abre brecha para Satanás. Um crente selado pelo Espírito Santo, ele não vive iracundo, nervoso, descontando suas mazelas nas pessoas. Alguém pode até se irar, só que não pode pecar. A ira é passível porque é um sentimento e todos nós podemos nos irar. Agora existe uma diferença de irar-se pecando e irar-se sem pecar. A ira com o pecado é a ira consumada, onde ela normalmente descarrega alguma coisa sobre o outro. É a ira que traz prejuízo, não só para quem sente, mas também para quem está do seu lado. Tome cuidado, a ira não faz parte do comportamento e do sentimento de um crente selado pelo Espírito Santo. Versículo 28, aquele que furtava, não furta mais. Crente ladrão existe? Não, né? Crente cheio de Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo, não furta, não rouba. Crente selado pelo Espírito Santo é honesto, trabalha, faz com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Crente não rouba, crente doa. Crente não suga, crente dá. Os crentes selados pelo Espírito Santo são crentes solidários, abençoadores. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Crente selado com o Espírito Santo não tem a sua boca cheia de palavras torpes, palavrões. E hoje nós estamos normalizando os palavrões. Hoje é normal. Você assiste uma porcaria de um filme, se não tiver 100 palavrão, não tem mais como assistir. Então tudo hoje é normal. Ah, pastor, é uma expressão popular. Todo mundo fala, todo mundo, vírgula. Todo mundo que não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem que ter a sensibilidade de colocar uma trava na sua língua. Não é habitual, não é normal, não é comum um crente selado com o Espírito Santo falar palavras torpes. E se você compactua, convive com crentes que falam palavrão, normalizando isso, é porque você não entendeu nada do que é o Espírito Santo ainda. O Espírito Santo, ele é sensível. Aí você vai entender, não entristeça o Espírito Santo. Eu nem cheguei lá ainda. Eu só estou planejando, só estou mostrando o plano de fundo. Estou chegando lá, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, unicamente aquela que for boa para edificar, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Versículo 30, e não entristeçais
o Espírito Santo. Você sabe o que significa a palavra entristecer aqui? Fala de oposição, rebelião. A tristeza ao Espírito Santo aqui fala de uma ação voluntária, onde as pessoas se opõem ao Espírito. Então, como é que um crente entristece o Espírito Santo? Quando a boca dele só sai palavrão. Quando é que um crente entristece o Espírito Santo? Quando ele mente e não fala a verdade, quando ele rouba, quando ele é desonesto, quando ele ira e ele vive pecando e dando lugar ao diabo. Esse é um crente que entristece o Espírito Santo de Deus. Então, um crente que entristece o Espírito Santo, ele está correndo um sério perigo, o perigo de não ser salvo por Deus. E é muito sério isso. Versículo 31. Longe de vós. Longe ou perto? Longe de vós. Irmão, fala assim, bem longe. Bem longe. Toda a amargura, cólera, ira de novo, gritaria, Jesus amado, blasfêmia, bem assim toda a malícia. Percebe? Olha o que Paulo está falando, muito longe de vocês. Crente amargurado, só vive reclamando, nojento, irado, oh meu Pai do céu, sabe? Blasfemando contra as coisas, falando do que não sabe, malicioso, sede uns para com os outros benignos, versículo 32, compassivo, perdoando, aleluia, uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Ei, um crente selado é um crente que perdoa. É um crente que perdoa. Por que eu tenho que perdoar? Porque você foi selado pelo Espírito Santo. É por isso que você tem que perdoar. Se você não tivesse o Espírito Santo, você não tinha obrigação nenhuma de perdoar. Mas já que você tem, é sua obrigação perdoar. Por quê? Porque Deus perdoou você. E Ele deu o Espírito Santo para você também perdoar outra pessoa. Pastor, mas é difícil perdoar. Por isso o Espírito Santo está em você, para te capacitar para fazer isso. Sem o Espírito Santo, a gente nunca vai ter capacidade de perdoar, mas com o Espírito Santo, nós vamos perdoar, porque Deus nos deu o poder do Espírito. Terceiro lugar, convicção interior, Romanos 8,16, e eu já estou concluindo. Convicção interior. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Já que o Espírito Santo habita dentro de nós e fomos selados por Ele, eu tenho, em primeiro lugar, aversão ao pecado. Em segundo lugar, compromisso com santidade. Terceiro lugar, eu tenho uma forte convicção que eu sou filho de Deus. Uma forte convicção que eu sou filho de Deus. Só os que têm o Espírito Santo têm essa convicção. A convicção que Deus te ama. A convicção que Ele morreu por você. A convicção que Ele te salvou. A convicção que você é filho eleito por Deus. Glória a Deus. Quarto lugar, Filipenses 1,6. Alguém que é selado pelo Espírito Santo tem certeza da sua salvação. Certeza da sua salvação. Pastor, eu já duvidei, eu já fiquei com dúvida, então não significa que eu não sou selado? Não, é porque você não vem para o culto de ensino. É só por isso. Você tem o Espírito Santo, mas como você não tem entendimento, aí você fica com dúvida. Mas hoje, você vai sair daqui sem dúvida. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em você é a garantia que você está e sempre estará salvo. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo. Olha que convicção de Paulo, hein? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Tem uma obra
sendo executada. A gente chama essa obra de santificação. É a salvação que começou, ela vai concluir no dia em que Cristo voltar. E até que essa obra se complete, eu tenho certeza que o mesmo que começou, Ele é poderoso para completá-la. Deus, que deu o Espírito Santo para você, vai garantir que essa obra chegue até o final. Você tem certeza da sua salvação? Sim, tenho. Por que você tem? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou impecável, não é porque eu sou isso, eu sou aquilo, é porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Último lugar, o comportamento de um crente selado pelo Espírito Santo é um comportamento de temor e tremor. Filipenses 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Dou ênfase para esse termo, desenvolver a salvação. A salvação, ela é um ato único no passado, Ele te salvou do pecado. Ela é desenvolvida no presente, por isso Paulo fala de uma obra que precisa ser completa, e ela vai ser terminada na volta de Cristo. Então Ele vai nos salvar do pecado, e Ele agora vai nos salvar da presença do pecado, transformando o nosso corpo. Então Paulo ele fala, desenvolva a sua salvação. Peraí pastor, a salvação depende de Deus ou de mim? Dos dois. Deus em primeiro lugar, porque é Ele que vai completar, só que eu coopero com a minha salvação. Talvez aqui que há uma pequena divergência de linhas soteriológicas, porque nesse ponto alguns entendem que nós não cooperamos com nada, uma vez salvo, sempre salvo, e você nunca perde salvação, como se tudo dependesse apenas de Deus. Se a gente olhar por essa perspectiva, está correto. Se tudo depende de Deus, e eu não coopero com nada, uma vez salvo, sempre salvo, está certo. Agora, se eu entendo que eu preciso desenvolver minha salvação, se eu entendo que eu não posso compactuar com o pecado, se eu entendo que eu não posso dar lugar ao diabo, se eu entendo que eu não posso mentir, se eu entendo que eu não posso fazer coisa errada, então eu coopero. E se eu coopero, então não é só Deus que age na salvação, eu também ajo. Então eu posso perdê-la, não porque Deus não consegue me salvar, porque eu não quero ser salvo. E se eu não quero ser salvo, eu vou perecer. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então se eu coopero com essa salvação, eu posso perdê-la. Por quê? Porque eu não quero ser salvo. Mas como eu acredito que todos aqui cooperam para o bem e não cooperam para o mal, então nós vamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Tema e trema diante daquele que te salvou. Essa é a mensagem daqueles que são selados pelo Espírito Santo. Conclusão: o selo do Espírito Santo é uma das maiores verdades da fé cristã. Ele declara que pertencemos a Deus e nos chama a viver de maneira digna o Evangelho. Não somos salvos por sentimentos, experiências ou por obras, mas pela graça de Deus, confirmada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você é selado pelo Espírito, e como selado pelo Espírito, você deve viver de maneira digna o Evangelho de Jesus. Vamos orar e a gente conclui.